vamos lá, vamos falar agora sobre Netuno em Áries, este marco histórico para a humanidade. Por que a gente fala esse marco histórico para a humanidade? Sem sombras de dúvida, é realmente bem radical. Por quê? Porque Áries é onde tudo se inicia. Então Netuno esteve em Áries pela última vez entre 1861 a 1875. E isso 14 anos no signo de Áries nessas datas. Por que a gente está falando que é um marco histórico? Porque Netuno leva cerca de 165 anos para dar a volta completa no zodíaco. Então, em cada signo, Netuno permanece cerca de 12 a 14 anos. Então, realmente é um start, é um início de fato, né? Netuno em Áries pode representar uma mudança drástica no meio artístico. Netuno em Áries também pode estar associado ao lado bélico. As passagens de Netuno, no caso, podem ser associados também a acontecimentos históricos, radicais. Na passagem de Netuno entre essas datas de 1861 e 1875, para você ter uma ideia, ocorreu a Guerra Civil Americana, né? Então, uma rebelião aí referente a isso. Não vamos esquecer que Áries representa a guerra, os soldados, né? Uma revolta, uma ira. Também isso pelo lado mais assim negativo do signo, né? Então, surge com movimentos pioneiros, não quer necessariamente ser pelo ato da violência, isso pelo sentido mais pesado. Se for pelo sentido positivo, ele é o primeiro. Seria novidades referente a algum pioneirismo, alguma coisa, alguma unificação, alguma rebelião positiva para a sociedade. Vamos lembrar que também nós estamos com Plutão em Aquário, que já faz por si só uma mudança drástica na nossa sociedade. Então, com esses avanços tecnológicos, científicos também, incluindo a invenção da máquina de escrever, metralhadora, dinamite e bem como descobertas do campo da genética. Eu acredito que, porque a gente já está também no ramo da tecnologia, a gente vai ter mais um avanço pioneiro referente à tecnologia também, à ciência. Então, eu creio que a gente vai ter aí mas eu creio que deve ser alguma coisa mais inusitada, que ninguém sabe ainda, né? Eu não sei, alguma coisa referente à holografia. Eu desconfio que pode ser, por exemplo, a gente não tem hoje sobre as redes, a gente conecta os celulares. Eu acho que é alguma invenção, alguma coisa mais holográfica, né? Que a gente faz por movimentos holográficos. Eu desconfio que é isso. Mas, né, eu acho que a tecnologia daqui para frente vai ser drástico mesmo, nesses 20 anos daqui para frente, com essa ajuda aí de Netuno, né? Já mudando um marco de início. Então, o que a gente pode ver com a astrologia, né? Netuno representa a intuição, a espiritualidade, os sonhos, a ilusão, a dissolução de limites. Então, Áries, por sua vez, né, simboliza uma iniciativa, uma ação, uma coragem, um individualismo e a impulsividade. A combinação dessas energias pode se manifestar de diversas maneiras. A gente não pode também especular, a gente só espera que realmente é um início de alguma coisa, né? Então, um idealismo em ação, né? Essa energia de Áries pode impulsionar buscas por ideais, por sonhos inspirados por Netuno, né? Quem sabe realmente intensificar essas coisas da popularização das pessoas indo para outros planetas, né? Eu acho que é muito grandioso. Idealismo e ação. A energia de Áries pode impulsionar a busca por ideais, sonhos inspirados por Netuno. Então, é uma motivação aí para transformar as visões em realidade, né? Vale lembrar também que a gente está falando de um signo impulsivo, né? Relacionado com a ilusão. Mas não sempre a ilusão no sentido negativo. Como eu mencionei, as coisas holográficas, né? Uma ilusão ali, né? Uma ilusão de ótica. Por exemplo, em vez de estar olhando a tela do celular, a gente pode olhar algo relacionado a um espaço, né? Então, vamos também
lembrar que a gente está falando de 14 anos num signo, então isso não ocorre amanhã, por exemplo, né? Mas como a gente já está avançando muito rápido nessa tecnologia, eu não descarto coisas mais ilusionistas referente à tecnologia, né? E isso no sentido bélico também, né? De todo tipo de drone, de todo tipo de coisas que a gente nem imagina, né? Então, tudo que tem, por exemplo, relacionado a Netuno, a gente não sabe. Então, tá por detrás das cortinas, né? Então, seja acontecimentos negativos ou positivos, então a gente vai ter essa tônica. Então, na minha opinião, né, que pela minha especulação, então a gente pode ter essa influência aí de Netuno, no caso, pode obscurecer também uma certa realidade, né? Então as coisas nu e cruas assim às vezes estão escondidas, né? Muitas verdades ali escondidas por debaixo do oceano ali, né? Então a gente não tem clareza daquilo que está acontecendo de fato, porque a mídia só solta notícias daquilo que é interessante, que ela manipula, para que todos possamos assistir um determinado ponto. Talvez já começam a preparar as pessoas por alguma grande mudança drástica, ou até mudança de poder também, né? Essa mudança de poder, por exemplo, nas grandes nações, não são feitos de maneira pacífica, né? A não ser que realmente o próprio país colapse, né? Mas se for relacionado a, por exemplo, pelo que eu leio, né? O Trump quer realmente a Groenlândia, essas guerras tarifárias, a China, por exemplo, quer Taiwan. Então, são coisas que ainda a gente tá ali naquele, né, naquele devaneio ali, né? A gente sabe que o Trump deixou, por exemplo, a Europa na mão, deixou de financiar, porque os Estados Unidos financiavam em torno de 42% ali relacionado a armas bélicas. Eles estão sozinhos. Então, a Europa prática, eu tô olhando para cá porque eu tenho um mapa mundi aqui na frente. Então, assim, a Europa está sozinha. Então, a Europa está se armando, porque antigamente os Estados Unidos financiava essas armas bélicas, essa proteção. Hoje, não mais. Hoje, os Estados Unidos está por si só. Falou, olha, eu vou parar de financiar o mundo aí, porque ele mesmo está com uma crise ali um pouco interna ali. Um pouco não, bastante. Não é mais aquela grande potência, né? É ainda a primeira potência, mas está sendo mais ameaçada ali pela China. Então a gente sabe que os Estados Unidos não está podendo mais financiar a briga dos outros, as coisas dos outros. Então eles estão meio que salve-se quem puder ali. Então as coisas estão sendo arquitetadas de maneira que a gente não tem muita clareza do que está acontecendo no cenário mundial. Claro, a gente sabe por cima, né? Então a gente não sabe, por exemplo, qual foi a fala, qual foi a reunião entre o Zelensky, entre o Putin, entre o Donald Trump, como que vai ser nesse acordo, se terá paz realmente, porque talvez os Estados Unidos deixe de financiar armas, por exemplo, por interesse próprio. Ele pega e fala, tá bom, eu tiro toda a defesa que eu estou ajudando a Ucrânia, então ele sai de cena e aí a Europa já fica com medo, porque a gente sabe, né, que deixa um pouco mais vulnerável. E aí os Estados Unidos têm outros interesses em outros continentes, né? Então a gente sabe que pode ser também relacionado ao Canadá. Então a gente não sabe também essa troca. Falou, olha, tá bom, eu tiro aqui, mas eu quero tal continente. O Putin quer tal continente, ele quer realmente fazer a Ucrânia para ele, então ele acaba tirando aí, por exemplo, de cena para facilitar, por exemplo, pode ser, eu tô sendo, não sei se eu tô sendo meio imaginativa aqui, mas é óbvio, né? Então ele tira as forças ali para poder abrir. Bom, que seja. Vamos ver o que vai acontecer aí daqui para frente, mas eu não descarto de avanços de territórios, por exemplo, né? Então, com esse Júpiter, por exemplo, avançando, né? Então, eu não descarto isso. Depois, o que a gente pode ter? É um risco de se deixar levar por fantasias e de agir por forma imprudente,
né? Então, o impulso ali é um pouco perigoso relacionado a isso, tá bom? O que mais que a gente tem? A espiritualidade e a coragem. Então, pode ser que seja de maneira positiva, um impulso mais para o espiritual. Às vezes fica muito mundano, a vida é muito cotidiana, muito material, e a gente sabe, talvez, que a ciência tenha, pode ser que ela tenha mais interesse relacionado àquilo que ela não tem o controle, porque a ciência se prova pela lógica, pelos fatos, pelas pesquisas. A espiritualidade não se mensura. Então, pode ser que tenhamos um avanço ali relacionado à espiritualidade, aos mistérios do cosmos ali, referente, né, ao nosso eu, ao nosso propósito. Não somos só matéria, né? Então, a gente tem esse lado aí que precisamos realmente, para ontem, trabalhar essa espiritualidade. A gente fala espiritualidade, dá a impressão que é só ficar rezando, assim, não, é realmente algo muito maior, né? É realmente é um transcender, é um transbordamento, né? Então, sair um pouco desse cotidiano, dessa futilidade humana, né? Desse excesso de exploração da mãe natureza que a gente está pagando aí com juros de correção monetária, com catástrofes ambientais relacionadas ao mar também, grandes chuvas, terremotos. Então, tudo isso a conta chega em algum momento. Então, pode ser que a gente queira melhorar a nossa conduta relacionada ao universo. Então, o Netuno, sim, traz um despertar, um forte senso de espiritualidade, inspirando a busca pelo propósito maior, com uma coragem de defender os seus ideais, tá bom? Naquilo que ele acredita, né? Então, é muito interessante. Aqui, a gente pode também acontecer líderes, movimentos espirituais e lutar pelas causas humanitárias. Então, aí, estamos falando aí dos propósitos de peixes, de casa 12, porque a gente está falando de Netuno, então a gente está falando de causas humanitárias, refugiados, a caridade, a espiritualidade, o transcender, o amor universal, né? Então a gente tem que colocar essa tônica aí de maneira positiva. Então Netuno é uma oitava maior, são ideais mais, como que eu posso dizer, mais relacionado à espiritualidade alta, né? Então, uma oitava maior de Vênus. Vênus a gente tem como o nosso cotidiano, do comer, o vestir, as coisas mundanas, né? Netuno não, Netuno é transcendental, é algo imensurável, é algo que não se mensura, que não se toca. Então, a gente pode dizer como um amor abrangente mesmo, né? Então, é como se a gente lembrasse de Cristo Jesus, né? Que ele realmente é acima de tudo ali no sentido acima da matéria. Então, todo o propósito maior acima da matéria. Então, todo o sacrifício feito em prol de algo mais grandioso, tá bom? E também dissolve tudo aquilo que é racional, tá bom? Que a gente tem também? O lado negativo, a confusão e indecisão. Então, a gente pode ficar com uma natureza um pouco nebulosa, né? Uma confusão com a indecisão, dificultando as decisões de definições de objetivos claros. Porque a gente chega a um ponto da vida que a gente fala, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Será que é só comer, beber, dormir, ir no banheiro? Só essas coisas? Então o ser humano começa a se questionar, né? Vai viver esse boom aí de um propósito maior. O que eu estou fazendo aqui? Como uma família universal, como humanos universais. Como que o cotidiano ficasse muito pequeno para nós e precisaríamos transcender além. Então, realmente é um despertar. Vamos rezar para que seja de maneira positiva, espiritualmente falando, né? E não de maneira bélica, né? Que a gente sabe que o ser humano, ele tem um lado muito atrasado com o poder, ele quer realmente, ele acha que ele é eterno, né? De fato, e aí acha que não tem uma lei, né? Que tudo passa batido assim, e não. A mão de Deus, o karma, por exemplo, né? Daquilo que. Outra coisa que eu achei interessante, quando a gente vem, por exemplo, a gente dá um start, né? Mas como vem Netuno, é como se corta tudo aquilo que já passou,
E Áries vai falar, é agora, é o início. É como se a gente deixasse para trás tudo que já passou e olhasse para frente e falar, caramba, é aí que pode dar confusão, para onde eu vou, né? Então, por isso que tem que ter maneiras claras aí com a conexão espiritual e não tão racional. Aqui não entra racionalidade, então aqui entra a intuição, o dom, aquilo que vem de dentro, aquilo que vem, que a gente traz como memórias, né? Que a gente tem que olhar também, é muito importante olhar a casa 12 também. Fala assim, da onde eu vim? Então, desse aonde eu vim de casa 12, eu tô falando casa 12 porque tem a ver com Netuno. Então, olhar da onde eu vim da casa 12 para e inicio. Porque o início é em Áries, tanto que conta como um ascendente, né? De casa 1. Então, como tivesse. É como se estivesse iluminando essa casa 1 para do quem eu sou daqui para frente, tá bom? As motivações, no caso, né? Por exemplo, que levou a conflitos aí, por exemplo, motivados principalmente por objetivos de intuito idealista, por exemplo, né? A Terra Santa, por exemplo, né? Então, as cruzadas, por exemplo, foi motivada principalmente por objetivos ali de intuito de retomar a Terra Santa do domínio muçulmano. Então, Netuno em Áries também pode motivar a gente a diversos ideais, incluir causas políticas, sociais, religiosas. Então, ele tem a ver com idealismo, né? Idealismo que a gente traz ali, que a gente quer muito, que a gente põe força naquilo, tá bom? Seja pela força ou seja pela sutileza. Então, a gente não sabe como a humanidade vai se conectar para isso, tá bom? Então, por exemplo, as cruzadas que a gente estava falando aqui foram expedições militares organizadas por uso da força como principal instrumento. Então, o que pode acontecer aqui, né? Netuno em Áries traz a manifestação de diversas formas, de lideranças e movimentos sociais e também por coisas individuais, tá bom? O que mais que a gente tem aqui? Adicionar um elemento de ilusão, a fantasia, às ações, levando as expectativas irreais e uma visão distorcida da realidade. Então, realmente pode se tornar impulsivo, né? Realmente, até mesmo com violência e cunhos de guerra, inspirada por uma causa que é vista como correta. Eu acho que está certo invadir algum país. Pertence à minha dinastia. Então eu vou invadir esse país porque eu creio que, eu acredito, eu anseio, né? Eu creio que está certo. Então, para a pessoa, ela acha que está certo. Para todo mundo, o resto dos mortais, a gente acha um absurdo. Mas para aquele ideal, ele se julga como correto. Então, se tiver, por exemplo, esse ideal numa mão errada, numa mão com força, numa mão com poder, numa mão com armamentos, que a pessoa está nos devaneios ali, ela causa uma catástrofe. Então, é meio perigoso. Então, por isso que a gente está falando sobre isso, né? Sobre esse start aí. Estratégias de crenças fortes e ações impulsivas referente a isso, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O idealismo fervoroso, por exemplo, né? Que mais que a gente tem? Decisões e comportamentos precipitados, né? Pode despertar um senso de propósito, impulsionando a busca por um significado de transcendência, isso de maneira positiva, né? Então, vamos torcer para que seja do lado positivo, tá bom? O que mais que tem? Aqui, por exemplo, se o poder dessas pessoas bélicas, né? Que elas se acham que estão corretos, né? Então, é como se traz a humanidade para um véu de ilusão, fazendo com que as pessoas vejam o mundo através das lentes ideais daquela pessoa. Ela, como que eu posso dizer? Ela distorce uma realidade para que todos acreditem que aquilo é certo. Então, é perigoso no sentido negativo de Netuno nesse aspecto, tá bom?
que mais que a gente tem? Vamos falar agora sobre o planeta Netuno. Aqui algumas curiosidades, né? O único planeta do sistema solar que não é visível a olho nu. Olha que coincidência, a gente não consegue enxergar a olho nu, né? Então é um gigante de gelo com uma composição gasosa e sem superfície sólida. Então que é uma temperatura média de menos 218 negativo, tá? Lá em Netuno. A descoberta foi em 1846 pelo astrônomo Johann Galilee. Foi o primeiro planeta a ser localizado usando apenas a matemática. A Voyager 2 foi a primeira espaçonave a voar perto do planeta. As características: é o oitavo planeta do sistema solar a partir do Sol, é 17,5 vezes mais massivo que a Terra e tem um raio equatorial de 24.764 quilômetros, quase 4 vezes maior que a Terra. Tem um centro sólido aproximadamente do tamanho da Terra. Sua atmosfera é composta basicamente de hélio, hidrogênio e metano. O metano confere também essa cor azulada linda de Netuno, refere-se realmente ao metano. A rotação, o movimento de rotação de Netuno dura aproximadamente 16 horas e o eixo da rotação de Netuno é inclinado a 28,3 graus, similar à inclinação do eixo terrestre. Então, essa foi um apanhado aí geral sobre o planeta Netuno, sobre o que ele é referente à astronomia, um pouco sobre a história do que traz a essa tônica aí, né, desse planeta em Áries, iniciando um marco aí, depois de 165 anos, né, da volta completa no zodíaco, dando um start no signo de Áries, tá bom? Então a gente fala um pouco sobre o global, a gente fala sobre o planeta, a gente fala sobre o histórico, a gente fala sobre a astrologia também ligado a isso, tá bom? Deixe o seu like e compartilha para ajudar o canal, que é muito importante a sua curtida para o canal crescer. Muito obrigada!